Você provavelmente já recebeu essa mensagem. 13 de novembro de 2026. Segundo milhares de publicações na internet, essa pode ser a data do fim do mundo. Talvez alguém tenha enviado no grupo da família, talvez você tenha visto um vídeo, talvez tenha aparecido no seu Instagram. E eu vou confessar uma coisa, quando eu vi isso pela primeira vez, eu também fiquei curioso, mas quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que quase ninguém estava contando a história completa. Na verdade, essa história não revela quando o mundo vai acabar. Ela revela como o medo consegue se espalhar mais rápido do que a verdade. E antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Se alguém realmente descobrisse o dia que o mundo acabaria, você acha que Deus esconderia essa informação da Bíblia para revelar primeiro em um vídeo da internet? Guarda essa pergunta, porque ela muda completamente a forma de enxergarmos essa história. Tudo começou em 1960. Um cientista austríaco chamado Heinz von Foster, algo desse tipo, ele publicou em uma revista científica mais respeitada da época, e o título era Juízo Final, sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Quando alguém lê apenas o título, pensa imediatamente: o cientista descobriu quando o mundo vai acabar. Mas existe um detalhe que quase ninguém conta. O estudo nunca falou sobre a volta de Jesus, nunca falou sobre o Apocalipse, ele nunca falou sobre profecias bíblicas. Na verdade, ele fazia uma projeção matemática sobre o crescimento populacional. Era um alerta sobre recursos naturais, entende? Não uma previsão espiritual, uma profecia, uma revelação. Mas a internet fez o que ela faz de melhor. Pegou apenas o título, retirou todo o contexto, misturou com os vídeos sobre o Apocalipse e transformou um estudo científico em uma previsão de fim do mundo. Só que essa não é a primeira vez. Isso acontece há séculos. Em praticamente toda geração, aparece alguém dizendo: agora nós descobrimos a data. Em 44, milhares de pessoas venderam os bens acreditando que Jesus voltaria. O dia chegou. Nada aconteceu. Em 1914 aconteceu a mesma coisa, depois em 75, depois em 1988, e depois em 1999, depois em 2011 e depois em 2017. Datas diferentes, pessoas diferentes e a mesma promessa, o mesmo resultado. E sabe o que todas essas previsões tinham em comum? Todas ignoraram uma única frase de Jesus. Agora, abre tua Bíblia em Mateus, capítulo 24, e leia isso comigo. Essa é a pergunta que toda geração gostaria de responder. Quando será o fim? Eles queriam uma data, um calendário, uma resposta definitiva. Mas Jesus respondeu algo completamente diferente. Ele disse: quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Para tudo um instante pensa nisso. O próprio Jesus disse que ninguém sabe. Então, como alguém pode afirmar que descobriu uma data exata? Mas aqui existe outra pergunta ainda mais importante. Ninguém sabe o dia. Por que Jesus deixou sinais? Essa é a parte que muitos ignoram. Os sinais nunca foram dados para calcular uma data. Os sinais foram dados para despertar a vigilância. E existe uma diferença entre vigiar e tentar adivinhar. Quem vive tentando adivinhar uma data, esquece de se preparar. Mas quem vive preparado não corre atrás de data. E talvez esse seja o maior problema dessas previsões. Elas fazem as pessoas acreditarem que ainda existe tempo para mudar de vida. Elas pensam: se é só em novembro de 2026, depois eu vejo isso. Só que Jesus nunca ensinou isso. Ele nunca disse para nos prepararmos para uma data. Ele disse que deveríamos nos preparar todos os dias, porque ninguém sabe quando será a volta de Cristo. Ninguém sabe quanto tempo ainda tem de vida. Talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido: quando Jesus vai voltar? Talvez a verdadeira pergunta seja: se ele voltasse hoje, encontraria o seu coração? Percebe como isso muda completamente a forma de ver o Evangelho? O Evangelho nunca foi sobre descobrir o calendário de Deus. Sempre foi viver em comunhão com Deus. Por isso, da próxima vez que alguém enviar uma mensagem dizendo que descobriu a data do fim do mundo, lembre-se das palavras de Jesus: ninguém sabe o dia e nem a hora. E se o próprio Cristo disse isso, eu prefiro acreditar nele do que em qualquer teoria que apareça por aí pela internet. E agora eu quero saber de você. Você já recebeu essa mensagem? Escreve aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a Bíblia, deixa o seu like, compartilha com alguém que está com medo dessa notícia ou do fim do mundo, porque no próximo vídeo nós vamos responder uma das perguntas mais difíceis dos últimos dias. Ninguém sabe o dia, por que Jesus deixou tantos sinais? Será que nós estamos interpretando os sinais da maneira correta? Vale a pena pensar. Te vejo no próximo vídeo.